Hi! Let's go! Unit 7. Aula passada, a gente viu aqui o Present Simple. Hoje a gente continua vendo o Present Simple, só que agora na parte das questions, ok? Então vamos dar uma relembrada aqui. No Block A, a gente já vai dar uma revisada aqui no Positive, ok? We use do or does in Present Simple questions, ok? Então a gente usa o do ou does no present para fazermos perguntas, tá? E a gente já vai ver aqui como é que funciona o do ou o does, alright? Ó, no positive a gente tem o seguinte: sujeito e verbo. Para a gente falar qualquer coisa, o positive é o mesmo que o affirmative, tá? É afirmar algo. Então no present simple, a estrutura para afirmação é sujeito e verbo. Veja, I work. Vamos lá, I say, you repeat. I work, we like, you do, they have. Pro recheat, nós temos a regrinha que o verbo ali leva S. Lembra a regrinha na qual o verbo leva S? I say, you repeat. Let's go. He works, she likes, it does, he has. Ok? Question. Agora na question, veja, o que antes a gente falava ali, I do, por exemplo, agora a gente tem a inversão na question, que sempre temos nas interrogativos em inglês. Então o que antes a gente falava ali, I do, agora vira do I. Então antes eu falava eu faço, agora eu faço do I work. Agora eu falo do I work. O que é do I work? Eu estou perguntando se eu trabalho. Do I work? O do não tem tradução. Ele só mostra que nós estamos iniciando uma pergunta. E depois, I work. Eu trabalho. Ok? Então, da mesma forma, o do para esses sujeitos aqui. E pro he, she, it ali, que são os diferentes, o does. Ok? Então, se quiser lembrar, does para os três diferentes. Sempre tem alguma diferença para esses três aqui, né? E do para os outros. Does para os três, he, she, it, e do para os outros. Então vamos lá. Vamos lá. I say, you repeat. Do I work? Do we like? Do you do? Do they have? Does he work? Does she like? Does it do? E aqui ao lado, uma question dele para ela. E ele está perguntando: do you play the guitar? Você toca violão? Alright? Então veja, perceba que todas essas perguntas aqui estão sempre no presente. A gente está vendo present simple. Ok? Então aqui, ó. Eu trabalho. Nós gostamos. Você faz. Eles têm. Ele trabalha. Ela gosta. Ele ou ela, aqui no sentido de objetos ou animais, né? Ele ou ela faz. Né? E aqui, ó. Você toca violão. Veja que é sempre presente. Alright? Block B now. Qualquer dúvida, anote e traga para aula ao vivo, ok? B. Presta atenção. Pay attention. Study the word order. Aqui é a ordem das palavras, ok? Então veja, a primeira coluna é facultativa, porque aqui nós temos as W words, que são aquelas palavras que a gente chama de conjunções no português, aquelas palavras-chave para perguntas: o que, quando, como, onde, porquê, etc. Tá? Então a gente só usa essas palavras quando a gente quer perguntar o que, quando, como, quando, onde, porquê, e etc. Ok? Então, se não for alguma coisa relativa a esse tipo de pergunta, a gente não usa essas perguntas. Então, veja, tanto que aqui as três primeiras linhas não temos, né? Não temos nas três primeiras linhas nenhuma W word, essa aqui está em branco. Mas a estrutura para nós fazermos uma pergunta no present simple é essa aqui, ó. O do ou does, que nada mais é do que o verbo auxiliar, o auxiliar não é verbo, o auxiliar de pergunta, do ou does. O subject, que é o sujeito, e logo na sequência
o verbo no infinitivo. Teacher, o que é o infinitivo? O infinitivo é a primeira forma desse verbo. Alright? Então veja, aqui, do you work on Sundays? Veja, ó, o auxiliar, o sujeito you, você, e o verbo work no infinitivo. Né? O verbo no infinitivo é a primeira forma dele, do jeito que você já conhece. Alright? Então, e aqui, também essa última coluna também é facultativa. Por quê? Porque aqui é complemento de frase. Então, assim, aqui a gente só pergunta se couber algum complemento na nossa pergunta. Por exemplo, aqui, ó. Do you work on Sundays? Você trabalha aos domingos? Aqui, se eu quisesse perguntar, por exemplo, aos sábados, eu diria on Saturdays. Se eu quisesse perguntar se você trabalha às quartas-feiras, do you work on Wednesdays? Então, o complemento é de acordo com o que nós queremos perguntar, ok? Então, ele muda de acordo com a nossa necessidade. Second, do your friends live near here? Do your friends live near here? Seus amigos moram perto daqui? Veja, mais uma vez, não precisamos de nenhuma W-word, nós não estamos perguntando quem, quando, como, onde, por quê. Eu estou perguntando se os seus amigos moram perto daqui. E aqui, de novo, né? Aqui eu escrevi no complemento, perto daqui. Eu poderia perguntar, perto do shopping? Seus amigos moram no Brasil? Seus amigos moram atrás dos Correios? Seus amigos moram na cidade tal? Poderia fazer qualquer pergunta. Então, o complemento é de acordo com o que a gente quer perguntar. Ok? Repare sempre na estrutura. O auxiliar, o sujeito, aqui no caso, your friends, seus amigos. Portanto, eles, e em inglês eles é they, e se é they, a gente inicia a pergunta com do. They do. Ok? Tá aqui, Do they. Aqui a diferença é que ao invés de they, eles ou elas, a gente colocou your friends, que são seus amigos. Seus amigos não são eles ou elas, suas amigas, né? Poderia ser aqui. Se são eles ou elas, o substituto correto é they. Seria uma possibilidade de substituirmos por they. E se aqui cabe o they, então o auxiliar é do. O does é só para recheat, ok? Então, do your friends live near here? Seus amigos moram perto daqui? Does Chris play tennis? O Chris joga tênis? Aqui a mesma coisa. Se o Chris é um homem, poderia ser substituído por he. Se é uma mulher, né? Se é a Christine, por exemplo, poderia ser substituído por she. De qualquer forma, tanto he ou she, o auxiliar seria does. Alright? Então, does Chris play tennis? O Chris joga tênis ou a Chris joga tênis. Agora, aqui a gente já quer perguntar onde, Where. Where é onde. Então, a gente usa uma W-word para dizer onde. Where do your parents live? Onde seus pais moram. Lembrando, para que você não cometa esse erro aqui, parents é pais, não é parentes. Ok? Inclusive dessa palavra parents que vem a palavra parental, que tem a ver com os pais, tanto o homem quanto a mulher, pai e mãe, ok? O cuidado parental, por exemplo, é o cuidado de pai e mãe com os filhos, ok? Então veja, where do your parents live? Onde seus pais moram. E aqui veja, não preciso de complemento, eu já terminei a minha pergunta no verbo, onde seus pais moram, e acabou. Próxima. How often do you wash your hair? How often, com que frequência? Do you wash your hair? Com que frequência você lava seu cabelo? Veja, aqui eu perguntei seu cabelo, poderia perguntar seu pé, sua orelha, enfim. Eu perguntei seu cabelo. Então, o complemento de acordo com o que eu preciso, com o que eu quero perguntar. Alright? Então, how often do you wash your hair? Com que frequência você lava seu cabelo? What does this word mean? What does this word mean? Sempre que eu disser essas frases, você pode repetir para praticar, ok? Isso só vai te ajudar. What does this word mean? O que, né? What é o que, ou qual, ou quais.
What does this word mean? O que essa palavra significa? E sim, mean significa significar, ok? Então, o que essa palavra significa? Veja, essa palavra poderia ser substituída por qual sujeito? É essa a pergunta que você sempre tem que se fazer, tá? Nesse começo é assim. Depois isso fica automático na sua cabeça. Confie no que eu estou dizendo, que isso realmente acontece. No início você vai ter que fazer esse jogo de trás para frente aqui, ó. This word, essa palavra. Essa palavra poderia ser substituída por qual sujeito? A gente tem 8 sujeitos no inglês. I, you, he, she, it, we, you, they. 8. Nós temos 8. Por qual deles aqui poderíamos substituir? Ó, this word, essa palavra. Essa palavra, ela. Ela em inglês, it. E se é it, o auxiliar é does. Não vem falar ela, she aqui não, porque she é só para ser humano. Para tudo que não seja humano é it que a gente usa. She é ela para uma mulher. He é ele para um homem. O resto, it. Tá? A gente fala objetos ou animais, mas na verdade é tudo que não for humano. Ok? Ó, what does this word mean? O que essa palavra significa? E a última, how much? How much é quanto, né? How much does it cost to fly to Rome? Quanto custa para voar para Roma? É muito comum no inglês falar-se assim mesmo, tá? Voar para Roma. A gente falaria aqui no Brasil ir de avião, né? Quanto custa para ir de avião a Roma? A mesma coisa. Eles dizem fly, que é no sentido de voar mesmo para Roma, ok? How much does it cost? Quanto custa ir de avião para Roma, ok? Bom, questions with always, usually, often. Aqui são as frequências. A gente chama isso aqui de advérbio de frequência. Você não precisa decorar esse nome. Só lembrar que isso aqui são as frequências. Por exemplo, como assim frequência, teacher? Com que frequência você faz algo? Always é sempre. Se você sempre faz alguma coisa, você vai perguntar sobre alguém, né? A tal pessoa sempre faz isso. Usually é usualmente. É o equivalente ao nosso normalmente. Ok? E often é com frequência. Quando é uma coisa mais repetitiva. Alright? Então veja aqui, ó. Do you always have breakfast? Do you always have breakfast? Repeat. Você sempre toma café da manhã? Have breakfast. Have breakfast é tomar café da manhã. Aqui não precisamos de W word. Estou perguntando se você sempre, ok? Repare que as frequências sempre, isso é uma regra, tá? Sempre vem antes do verbo principal, ok? Does Chris often phone you? Does Chris often phone you? O Chris te liga frequentemente, né? Ou frequentemente te liga. Right? Então, does. Por que does? Porque Chris é he ou she. E, portanto, aqui a pergunta é iniciada com does. Often é com frequência. Phone you, te liga. Liga para você. E a última aqui traz para nós o what. What do you usually do at weekends? O que você usualmente faz aos fins de semana. Ok? Então veja, as frequências antes do verbo principal. Isso é uma regra, tá? Só vai mudar em caso de to be daí. Aí é uma outra regra que eu não vou passar agora, não vem ao caso. What do you do? Significa what's your job? Essa pergunta aqui, what do you do significa o que você faz, tá? E ela, por ser nesse sentido de o que você faz, ela pode ser usada tanto para empregos, profissões, né? Ou para cursos de faculdade, cursos superiores. Alright? Então veja bem, se eu pergunto, por exemplo, what do you do? A tradução é o que você faz. A pessoa pode dizer I'm a doctor, I'm an engineer, I'm a dentist. Eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou dentista. Agora uma pessoa chega para você e fala assim, ó, I study I'm at university, por exemplo, eu estou na universidade, estou na faculdade, né?
Aí você fala, what do you do? Aí, o que você faz? Essa pergunta, já nesse sentido de universidade, é aquela igual a gente faz aqui no Brasil. Eu faço medicina, eu faço engenharia, eu faço direito, ok? Então aí a pessoa vai responder, medicine, engineering, law. Então esse what do you do, o que você faz, é igual a gente usa aqui no nosso país, Brasil. É o que você faz no sentido de profissão ou para estudante, ok? Mesma coisa em inglês. Então, what do you do? I work in a bank. Qual o exemplo aqui, né? A pessoa disse, aqui é um trabalho mesmo, eu trabalho em um banco. Ela poderia dizer, por exemplo, I study medicine, eu estudo medicina. Aí já é o que você faz no sentido de curso superior. Alright? Para não nos estendermos muito aqui, a gente vai agora para a letter C, só para a gente relembrar. Remember, do é para esses sujeitos aqui. E o does é para o he, she, it. Então, a regra aqui, a dica que eu dou é o quê? Lembrar que does é para he, she, it, que são os três diferentões do English. E o do para todos os outros. Então, veja, do they like music? Se eu olho aqui, é they, portanto, a pergunta deve ser iniciada com do. Agora, se eu falo he, she ou it, a pergunta deve ser iniciada com does. Does he like music? E para nós encerrarmos, short answers. Aqui vamos ver primeiro a parte do yes e depois a parte do no. Aqui para afirmar e aqui para negar. Bem simples, ok? Yes, I do. Sim, eu faço. Essa é a resposta curta. Ou yes, we do. Sim, nós fazemos. Vai repetindo aí comigo. Se for preciso, pause aqui o vídeo. Yes, you do. Sim, você faz. Ou sim, vocês fazem, porque o you existe tanto no singular quanto no plural. Yes, they do. Sim, eles ou elas fazem. Agora, pro he, she, it. Yes, he does. Repeat. Yes, she does. Yes, it does. Sim, ele faz. Sim, ela faz. Ou sim, ele ou ela faz. Agora, se nós quisermos negar, aí já é no. Então, vamos lá. I say, you repeat. No, I don't. Não, eu não. No, we don't. Não, nós não. No, you don't. Não, você não. Ou não, vocês não. No, they don't. Não, eles ou elas não. E os três diferentes. No, he doesn't. No, she doesn't. No, it doesn't. Não, ele não. Não, ela não. Não, ele ou ela não. Lembrando que don't é a junção de do com o not, que é o negativo. E o doesn't é a junção do does com o not negativo. Então, o do mais o not vira don't. E o does mais o not vira doesn't. Qualquer dúvida, anote e traga para a live class. Agora algumas frases só para nós fixarmos e a gente já encerra, ok? Do you play tennis? No, I don't. Repeat. Do you play tennis? No, I don't. Do your parents speak English? Yes, they do. Repeat. Do your parents speak English? Yes, they do. Does Gary work hard? Yes, he does. Repeat. Does Gary work hard? Yes, he does. Does your sister live in London? No, she doesn't. Repeat. Does your sister live in London? No, she doesn't. Então, repare que todas são respostas curtas, ok? Preste atenção para você fazer os exercises depois. Do you play tennis? No, I don't. Você joga tênis? Não, eu não. A segunda, seus pais falam inglês? Sim, eles falam. A terceira, o Gary trabalha muito, trabalha bastante, trabalha duro? Sim, ele trabalha. Sua irmã mora em Londres? Não, ela não mora, ok? Então você fica aqui com essa atividade, Você vai fazer desde o 1 até o 4. Traga na aula que vem, a gente vai corrigir e
É isso. Qualquer dúvida, anote, pode me perguntar. E te vejo na aula que vem para nós corrigirmos então, alright? Thank you for today. Teacher Cartolar here. Get your English improved and bye bye.